Olá, glória a Deus, estamos aqui para cultuar ao Senhor, celebrar ao Rei dos Reis, ao único Senhor. Convido você então a ficarmos em pé. Nós vamos agora orar para colocar este culto diante do nosso Deus. Se você então venha estar conosco neste momento de entregar tudo a Ele, deixa todas as coisas lá fora e diz: Senhor, agora nós vamos entrar na Tua presença para Te adorar, para render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias se renovam a cada dia. Feche os teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido e amado, nós Te agradecemos. Obrigada, Pai, por estarmos aqui na Tua casa. Obrigada porque nada nos impediu de chegarmos diante de Ti. Queremos agora Te entronizar com louvores, com gratidão e dizer que o Senhor tem sido tão bom para nós. Obrigada por tudo que tens feito e por tudo que farás. Derrama agora do Teu Espírito. Visita cada um de nós, ó Deus. Nós colocamos agora o nosso coração diante do Teu altar e o Senhor vem com a Tua presença, com a Tua unção tocar, agir conforme aquilo que o Senhor quer. Fala conosco através do recado que o Senhor preparou. Nós queremos, Senhor, ser renovados e sermos cheios da Tua presença. Te amamos e celebramos em nome de Jesus. Aleluia! Aplauda ao Senhor, glorifique, exalte, bendiga, diga palavras de louvor. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! Louve ao Senhor, toda glória seja dada a Jesus. Meu Deus é o meu sustento, a rocha da minha salvação. As nações Te louvarão. Reinos se erguem e caem, mas eu em Ti confiarei. Em Teu nome, Jesus. Diz que é no nome dEle que você confia. Jesus, em Ti confio. Tu és Senhor e Rei para sempre. Deus poderoso, Te exaltamos. Tu és Senhor e Rei para sempre, para todo sempre. Vitorioso és, Tu és Senhor e Rei para sempre. Deus poderoso, Te exaltamos. Tu és Senhor e Rei para sempre, para todo sempre. Vitorioso.
para sempre, para todo sempre. Vitorioso és, tu és Senhor e Rei para sempre. Deus poderoso, te exaltamos. Tu és Senhor e Rei para sempre, para todo sempre. Vitorioso és. quem te adora, Senhor. Aleluia. Boa noite.
paz seja com todos. Podemos assentar, meus irmãos. Que alegria e privilégio é cultuarmos aquele que vive. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Alô? Ele morreu? Morreu. Mas ao terceiro dia ele voltou a viver e continuou andando pelas ruas, conversando com as pessoas, se alimentando. E teve todo um momento muito especial de contato com os seres humanos. E antes de ele subir para o céu, ele estava com uma multidão. E a Bíblia fala que na presença de mais de 500 pessoas, fora aqueles outros que a Bíblia não relata. Quem eram os outros? As crianças. E na antiguidade eles não retratavam mulheres. Então, você pode pôr aí que pelo menos umas 2.000, 3.000 pessoas estavam presentes, vendo Jesus sendo elevado na presença deles, subindo aos céus e 2 anjos descendo, e diz que pairaram sobre aquele lugar e disseram: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. A mensagem dele é completa, né? Ele disse isso e eles enfatizaram. Gostoso. Vou aproveitar nesse momento. Se você deseja contribuir com a casa de Deus, olha, a igreja ela não é mantida por governos ou ONGs ou outra forma de sustento. Ela está aqui exatamente de forma voluntária de ofertas e dízimos. Então, se você quer oferecer a Deus uma oferta, se você quer compartilhar algo que te importa, é um momento. Você pode fazê-lo através das formas digitais. Está aqui o Pix. Queremos consagrar a Deus. Senhor, consagramos aquilo que teus filhos trazem diante da tua presença. Aqueles que oferecem algo que lhes importa para a manutenção da tua casa, para a manutenção do teu reino. Continua cumprindo aquilo que desde sempre o Senhor prometeu. Sementes semeadas são sementes multiplicadas. E assim, Senhor, essa semente é semeada com amor, para que seja multiplicada no teu reino e na vida pessoal, no trabalho, no lar e em tudo o que fizer. Assim consagramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar por mais um instante, por favor. No dia 28 próximo, nós vamos ter batismo nas águas. E eu estou vendo uma vida que está ali que falou para mim que quer se batizar. É isso mesmo? Está tudo certo aí, Ivan? Ele não está me ouvindo. Tudo certo, vai se batizar? Vai estar certo, né? Glória a Deus. Então, dia 28 agora nós vamos ter batismo. Se tiver mais alguém que deseja se batizar, não tem nenhum misticismo nisso, não tem nenhuma cerimônia oculta, ao contrário. Nós só cumprimos aquilo que de forma simples Jesus cumpria lá atrás. Ele mesmo foi batizado. João até ficou com dificuldade de entender Jesus sendo brasileiro, falou, mas é para que se cumpra a Escritura. Então, ele foi batizado e depois os discípulos de Jesus batizavam, os de João batizavam, que é o símbolo do quê? Aquele que crê em Jesus deve declarar através do batismo que agora ele nasceu de novo. É simples assim. É o novo nascimento. Então, dia 28, se você deseja batizar, depois dê o nome para a pastora Alessandra, só para a gente já ter uma noção de quantos, ou para a Alcina. A Alcina está ali, nossa secretária. Dê o nome para ela, para nós termos uma noção de quantas pessoas vão estar batizando no dia, tá bom? Temos outros avisos, mas que eu não lembro agora, então vou deixar para o final. Irmãos, se você tem a sua Bíblia, abra comigo. Eu quero ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos com vocês, capítulo 14, do versículo 3 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 3 em diante. Eu sempre peço para você a Bíblia, não porque você precisa ler no seu, ou no papel, ou no celular, mas por uma questão mesmo de você ter habilidade com a palavra de Deus. Você desenvolver uma habilidade gostosa na leitura. E diz assim a palavra de Deus: e estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher
que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Próximo. Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela fez boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco e o podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Amém. Podemos assentar. Hoje eu estou enxergando com dificuldade, hein? Eu vou ter que pôr óculos para longe aí. Irmãos, esse é um texto muito interessante. Nós estamos aqui compartilhando de algo que aconteceu lá atrás com Jesus Cristo. Jesus Cristo, antes de ser crucificado, houve este momento. Ele estava lá, assentado, então essa mulher veio e quebrou esse vaso de nardo, e cheio de unguento, ou seja, de um perfume muito caro. Hoje eu estava vendo o nardo, né? E estava vendo a respeito desse assunto. Esse, de fato, era alguma coisa muito valiosa para a época. Hoje em dia nós temos perfumes caros aí, né? Quando se fala de algumas marcas e algumas grifes. Então, poderia se comparar a isso. Alguma coisa muito valiosa. E ela derrama sobre Jesus ali. E eu quero mostrar para vocês como é triste observar que as pessoas que estavam do lado, ao invés de se alegrar com a atitude dela, começaram a murmurar. E ainda desfocando, porque o foco ali, ela era ser grata a Jesus por tudo aquilo que ele havia feito. Ou seja, aquilo que ela estava oferecendo a ele era algo que para os outros podia ser muito caro, mas para ela talvez ainda era muito pouco por tudo aquilo que ele havia feito. Então, também não é diferente nos nossos dias, quando você vem oferecer alguma coisa a Deus, as pessoas ficam questionando. Não faltam pessoas para querer administrar aquilo que você pertence, né? aquilo que é seu, e você está fazendo com gratidão. Não faltam pessoas para querer criticar as suas boas ações. Mas o fato é que ela encontrou em Jesus alguém muito especial. E se nós pudéssemos parar para olhar a atitude dela, ela não quantifica o valor daquilo. Ao contrário, ela oferece com muita gratidão por quem era Jesus. E a Bíblia diz que isso seria anunciado, e está sendo anunciado aqui. Hoje, nós não sabemos quem ela é de forma física, mas na eternidade nós vamos saber que ela fez isso. Fica registrado para a eternidade a gratidão, o amor com o qual ela derrama sobre o Senhor Jesus este vaso de perfume, né? E faz com que aquele seja um momento único para ela. E eu vou repetir, para ela, porque para alguns que estavam ali, eles nem estavam dando bola, e até estavam menosprezando a atitude dela. Então, quando eu e você entendemos isso, nós entendemos que na vida, nem sempre quando estamos fazendo o que é certo, bom e agradável, há concordância ao nosso redor. Você percebeu? Então, como é que faz? Se você acha que a voz do povo é a voz de Deus, ontem foi o jogo do Brasil. Quem achou que o Brasil ia fazer 4 gols aí? Levanta a mão aí.
Não tinha ninguém com essa coragem aí. 2 gols. Aí, já a maioria já... Então, se a voz do povo fosse a voz de Deus, tinha que ter saído 2 gols lá. Eu mesmo estava falando, oh meu Deus, deixa esse povo sofrer com perda. Eu estava pedindo para Deus, não tem muito sentido, mas eles estavam aqui na igreja torcendo, eu lá em cima, lá no aparelho, eu falei, se o Brasil perder, esse povo vai sair, eu vi as crianças brincando, né? Esse povo vai sair muito decepcionado daqui, eu falei. Então a gente sabe que a voz do povo não é a voz de Deus. Por que as pessoas ouvem tanto o que o povo fala, né? E se você lê na própria Escritura, você vê o povo elogiando, exaltando Jesus Cristo e declarando Ele Rei, Senhor, e daqui a um pouco dizendo, crucificai-o, crucificai-o, crucificai-o. Então, quer dizer, aonde está o certo? E aí é fácil de a gente entender onde está o certo. A primeira coisa que alguém precisa ter em relação a Jesus é reconhecer quem Ele é. Se alguém perguntar para você quem é Jesus para você, muitos vão dizer assim, aquele cara lá que foi morto na cruz, é aquele que ressuscitou, é aquele que marcou a história, é antes de Cristo, depois de Cristo, sei lá, aquele que a Bíblia fala lá, os discípulos falavam. Você vai ouvir de tudo quanto é expressões, um elogiando, outro mais ou menos, outro xingando. Mas quando alguém como esta mulher tem uma experiência viva com Jesus, ele vai dizer assim, Ele é o meu Salvador. Ele traz para o peito. Ele vai dizer assim, Ele é o Senhor da minha vida, Ele mudou a minha história. Antes dele, eu vivia, e aí ele vai, e agora com Ele eu vivo. Então, é diferente de ouvir falar a respeito ou conhecer a história de Jesus. É ter uma experiência viva com Ele. E eu quero dar um testemunho pessoal. Este ano, se tudo correr, se Deus permitir, eu faço 58 anos. Então, tem tempo aí na estrada, hein? Sim ou não? E todos eles na presença de Deus, na igreja. Então, eu vi muitos que voltaram atrás, pessoas que deixaram Jesus e abandonaram. E eu perguntava para mim, mas eles nunca tiveram uma experiência com Ele. Como alguém pode abandonar Jesus? Uma pessoa pode até errar, mas abandonar Jesus, como? A minha alma sempre foi inquieta nessa questão, porque eu não vejo vida fora dEle. Eu não consigo entender, viver sem Ele. Como se afastar e falar, não, eu não quero com o Senhor contato, depois a gente vê esse negócio aí. Eu ouvi muitas vezes as pessoas falarem assim, quando eu for mais velho eu penso nesse negócio aí. Alguns não chegaram à idade de mais velho. No meio do caminho foram embora. Mas não é essa a questão. É que quando você tem uma experiência com Jesus, Ele passa a ser o centro, o tudo da sua vida. Então, eu estou tentando aqui compartilhar com vocês algo que era para aquela mulher, aquilo não significava o que significava para os outros, mas para ela tinha um significado muito especial. Ela estava oferecendo o seu melhor ali. E quando você entende que aquilo era algo de muito valor, e está escrito nos outros evangelhos, você vê isso, e aqui também, então alguém fala assim, só alguma coisa que é cara que importa para Jesus. Aí eu volto de novo naquele texto onde Jesus, então vamos lá, vamos para Jesus, não foi outro, foi Jesus. Ele chama os seus discípulos e traz até, eu sempre venho aqui como uma forma de figurativa, né? Aqui tem um gasofilácio, um lugar onde se coloca as ofertas. Então Jesus traz os discípulos perto dali e fala para eles, olha ali, ó. Aí eles veem uma mulher viúva colocando 2 moedas ali. Ele fala assim, então, agora olha lá, está vendo aqueles lá? E a história nos mostra que naquela época não era como hoje, o dinheiro, Pix ou qualquer outra forma, era com as pessoas ofereciam, tinha dinheiro de moedas, né? Mas em geral era muito escambo, né? Troca de produtos, então muitos ofereciam 10% da lavoura, outros ofereciam, enfim, vocês já entenderam, amém?
Então alguns chegavam com carroças cheias de hortelã, outros com outros tipos de coisas que cheiravam, tinham muito. E aí ele manda olhar e olhar aqui, e os discípulos ficam confusos, porque ali o valor físico era muito mais alto do que o valor físico aqui. Mas Jesus faz questão de dizer, ela deu mais do que todos os outros. E aí as pessoas, eles ficaram confusos também, porque há uma certa dificuldade do ser humano que não entende Jesus, de entender Jesus, vamos dizer assim, né? Ele não entende, por isso ele não entende mesmo. Mas quem quer entender Jesus não é difícil. É só você começar a ler as Sagradas Escrituras, você vai entender Jesus plenamente. Ele veio fazer conosco uma nova aliança. E aí então ele fala, olha, ela deu mais do que todos, porque ela deu tudo o que ela tinha. Ou seja, ela se desprendeu. Então nós podemos voltar para essa mulher aqui que vem a Jesus e unge Jesus com algo que para ela era importante. E a gente percebe que para outros aquilo seria motivo de desvairos. Chega a se dizer que Judas estava incomodado porque ele que administrava a bolsa. E eu não queria focar muito em Judas, porque Judas foi alguém que escolheu o seu caminho. Jesus fala isso, vai, faz o que está no seu coração, ou seja, o que está no coração é algo que a pessoa constrói lá dentro no dia a dia, é algo que ela vai, como se fosse uma parede. Uma parede, ela não chega de cima para baixo, ela sempre vem de baixo para cima. É um tijolinho após outro que a pessoa vai construindo, é um tijolinho após outro que ela vai construindo. Daqui a pouco tem lá uma parede, e se continuar tem uma casa, depois tem um edifício. E assim também são os sentimentos e os valores do coração. A pessoa vai construindo ao sabor da vida. Por isso eu queria tanto que você pudesse analisar no seu coração como é que é essa relação entre você e Jesus. Irmãos, eu quero fazer aqui um pequeno resumo daquilo que não se deve fazer, mas é o que o religioso mais gosta. O religioso gosta muito de conceitos, regras e normas e padrões dos quais ele faz. Quantos entenderam o que eu disse? Então, se ele diz que para ser agradável a Deus tem que usar terno, pronto. Quem não usa terno é desagradável a Deus. E aí, quanto mais bonito, segundo ele, for o terno, porque cada um tem uma noção de beleza, né? Então, quanto mais bonito o terno dele for, mais ele é santo. Isso é um padrão que, se você acha que eu estou brincando, não é uma brincadeira, não, é o que se faz. Eu só dei o exemplo do terno, mas eles fazem com tudo, com a comida, com a bebida, com palavras, com gestos, com movimentos, com tudo. Jesus, quando começa a nova aliança, ele abre uma relação tão especial. Ele diz para os discípulos, agora vocês têm um pai. Em nenhum momento na história nós vemos Deus se relacionando com as pessoas como pai. Quando você fala sobre pai, é de uma intimidade, é de algo... Você tem uma ligação, um elo com aquele ser. Alguém chega a dizer que talvez alguns pais no passado tinham muita... E isso acontecia mesmo. Criança era mais... Quando os adultos se reuniam, falavam, criança não fica aqui não, vai brincar com as crianças lá. Né? Mas, quando todo mundo ia embora, a criança tinha acesso à intimidade do pai. Ela podia estar ao lado, conversar, entrar no escritório, ou na sala, ou no banheiro, onde fosse. Ela tem essa intimidade, ela tinha essa ligação, esse convívio com o pai. Nas famílias mais reservadas, e nas famílias mais assim... italianona, aí o acesso é muito mais bagunçado, né? Mas está lá, né? Então Jesus vem e nos tenta mostrar que agora a relação nesta aliança com Deus é de uma intimidade. Embora lá atrás Deus queria com os homens essa intimidade, mas de uma forma
que foram se reproduzindo pelas dispensações. E agora, na graça, Jesus quis esta intimidade através do Filho. Então, eu não entendo quando alguém abandona Jesus e abandona a relação com o Criador, como se ele pudesse ser dono da sua própria existência e dizer, se nem os mais poderosos, eles têm a solução para a eternidade. Eu não sei se vocês viram, aconteceu isso, eu não me lembro a data, mas foi algum tempo atrás, houve uma comemoração, então estavam lá 3 grandes líderes mundiais, Xi Jinping, o da Rússia e o da Coreia do Norte. E eles então estavam na primeira cerimônia aqui, foi tudo feito, a cerimônia e tal, e eles tinham que andar uma quantidade de metragem para frente, uns 150 metros. E, por um acaso, todos estavam com o microfone de lapela, eles não perceberam, porque cortou o som lá, né? Mas o microfone estava aberto. E eles estavam caminhando, e a conversa deles, vocês podem procurar aí, eles conversavam que eles iam viver até os 130 anos, porque já havia tecnologia para isso. Segundo eles, conversavam. Alguém lembra desse fato? Alguém lembra? São poucas pessoas, mas você pode pesquisar, aconteceu. Então vamos dizer que eles consigam mesmo chegar aos 130 anos. O que é isso perto da eternidade? Há algumas semanas atrás, eu sou ruim de data, mas o Trump fez um anúncio que eles têm lá em segredo uma vacina que se alguém morrer, eles aplicam, a pessoa volta à vida. Ele não disse qual a vacina e nem qual laboratório, mas ele disse que eles têm isso lá. E no passado, irmãos, alguns anos atrás, tem uns 3 anos atrás, eu me lembro que um médico americano fez uma espuma branca, que, como teste, que quando você tivesse acesso a alguém caído na rua por algum acidente, você injetaria isso na pessoa, ele tinha 15 minutos de vida sem o coração batendo, porque era puro oxigênio. Alguma coisa assim, ele ia liberando oxigênio, mesmo sem o coração batendo. E isso ia entrar em teste nas emergências. Eu não sei o que deu isso, se deu certo ou errado. Mas olha, a ideia do camarada foi boa, para o cérebro não morrer enquanto tem oxigênio. Então, as pessoas procuram prolongar a vida. Eu estou falando de ciência, hein? Ciência mundial, em que se gasta bilhões e bilhões. E eu olho aqui para essa igreja, olho para vocês e olho para alguns e eu falo assim, a vida foi prolongada, está aqui uma. A vida foi prolongada, está ali outra, a vida foi prolongada. Ali outra, a vida foi prolongada. Qual foi o laboratório? Não teve. Qual foi a injeção? Ninguém sabe dizer, mas sabe que está ali. A Luzia está ali, a Alessandra está aqui, a Raquel está ali. E talvez você, e eu também. Eu era para ter partido quando o Mateus... Ficamos sabendo que estava grávida do Mateus, a minha apêndice rompeu, mas o hospital que eu fui era muito ruim, estava falindo. E ninguém sabia o que eu tinha, mas a apêndice estava rompida, né, suporada. E eu passei lá, fiquei vendo toda sorte de incapacidade humana, mas no fim eu saí vivo. E eu estou aqui. Quantos anos você tem, Mateus? Fazem 33 anos isso. Ele quer dizer que tem 34. É, mais 35, tá bom? Soma mais o tempo da gravidez. Então, eu estou aqui. E as pessoas trocam, às vezes, o Senhor da vida por algumas coisas passageiras, de relacionamentos transitórios, e eu não estou pedindo para ninguém romper relacionamentos com amigos, com amizades, não. Ao contrário, eu e você devemos transmitir esse Jesus para eles também. Eles precisam conhecer a vida que há em Jesus. E essa mulher, ela tinha em Jesus algo muito, 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 para ela precioso. Que aquilo que ela fez era algo do seu coração. E se você tem realmente Jesus como alguém precioso, é importante que você conserve isso. Porque
Hoje, todos os dias, a vida está tentando roubar de nós esses valores e conceitos que para nós são primordiais. O tempo todo. A minha avó, quando teve aí 16 filhos, para ela criar esses filhos era fácil, entre aspas. Ela punha lá, as crianças nasciam, corria na terra lá e comia da própria fazenda e comia, seja lá o que tinha, fruta, carne, boi, porco, o que a fazenda dava lá, café, e tocava a vida. Os casais daquela época não tinham projeto de consumo. Eu ainda quando criança pude viver um pouco com alguns parentes meus que viviam lá no interior. Vamos dizer, qual era o sonho de consumo da minha tia? Inclusive, ela tinha uma sala grande, né? Ela tinha mesa de estar, ela tinha tudo, mas eles comiam na mesa da cozinha, junto do fogão de lenha. Minha tia não ficava brigando com meu tio, você não pintou essa parede aí, viu, ô Gervásio? Chamava Gervásio. A criança jogou café na parede. Esse tipo de vaidade eles não usavam naquela época, não tinha. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas hoje os casais às vezes estão dentro de uma vida, e aí por um acaso, a pessoa acaba de pintar o apartamento, a criança fala assim, pega o giz de cera, vai lá e pinta, papai, olha que bonito que eu fiz aqui, né? Eu estou ajudando você na pintura. A pessoa fica extremamente em conflito, primeiro porque ela comprou a tinta, pagou, depois às vezes ela pagou o pintor, e foi caro, e depois teve todo o transtorno da pintura, ela faz assim, e agora vai começar tudo de novo? Tem pai que abraça a criança e fala assim, que gostoso, né? Aleluia. Mas tem outros que ficam extremamente desgovernados porque aquilo. Mas eu quero que você imagine, isso não é coisa para desgovernar ninguém. É uma coisa transitória. O próprio ciclo da vida vai fazer aquela parede sujar e perder a cor. E por um acaso algum outro inconveniente. Mas a gente vai entrando, eu estou tentando mostrar para vocês coisas que vão desagradando. Às vezes a pessoa está com a roupa lá, tem um furinho na roupa, ela se sente menos do que a outra. Aí você fala assim, mas por que a traça fez um furinho na roupa, foi o preguinho do varal lá, como é que fala? O pregador tem o araminho lá, e ela se sente menos que a outra porque a roupa dela tem um furinho. Isso não deveria estar entre nós. Essas coisas não deveriam mover a sociedade no seu dia a dia. E quanto ao corpo, então, irmãos, olha, de verdade, por favor, não entendam errado. Você que gosta de estética, continue, é legal, não tem nada errado. O que você não pode é esquecer da estética lá dentro de você, da tua alma. Porque o que adianta você fazer tudo para o corpo externo e a sua alma lá dentro está gritando por cuidado? Então, se você quer cuidar do seu corpo e é uma pessoa vaidosa, parabéns. E eu aconselho que todos tenham um pouco de vaidade, né, nesse sentido. Que se cuidem. Mas antes de pensar no excesso do corpo, pense sim na alma, que é aquela que te norteia para tudo e para todo o bom propósito em que você vai viver. Então aquela mulher estava segura do que ela estava fazendo. Ela sabia o que estava fazendo, ela tinha convicção por que ela estava fazendo. Jesus disse que aquele que pouco se arrepende é porque pouco pecou, porque aquele que muito pecou, muito se arrepende. Tem muito porque se arrepende. Então aqueles que muitas vezes têm pouco pecado, não entendem o arrependimento do outro que tem muito pecado. Mas o fato é que quando eu tenho experiências com o Criador da vida, com o Eterno, eu começo a viver essa terra aqui muito melhor. Porque então eu não tenho mais aquela preocupação das coisas que são passageiras. Eu vivo, eu como, eu trabalho, seja lá o que eu fizer, eu me preocupo em estar bem com o Criador. Eu me preocupo em manter Ele na minha vida, eu com Ele, Ele comigo. Porque esse elo não tem preço. Quem quantifica o preço das coisas são muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor.
Eu vou dar um exemplo que talvez não seja muito preciso, mas eu às vezes vejo pessoas falando assim, eu vou pescar lá no Mato Grosso, não sei se ainda acontece isso. Então o cara gasta passagem de avião, compra aqueles coolers grandes, arruma um guia, prepara, tudo para pegar um peixe. Você imagina o que ele investe em dinheiro para depois dizer, olha, eu peguei o maior dos peixes. Agora, se você fosse até a cidade, na banquinha do peixe, e pesasse aquele peixe, às vezes não custa 1/100 do que ele gastou para pegar aquele peixe. Eu não sei se você acompanhou o raciocínio. Então, aonde está o valor da pessoa? No prazer de pescar e tirar o maior peixe. Esse exemplo foi bom ou foi ruim? Foi bom ou foi ruim? Ou seja, ela não quantifica o que ela investe em relação ao peixe. O que ela quer, o prêmio é de pegar o maior peixe. Às vezes até um peixe nem muito... Mas ela pegou o maior peixe. E ela faz isso por coisas transitórias. Eu me lembrei aqui do dia, eu já achei que contei isso para vocês. Estava aqui em São Vicente, e meu pai, então, no dia anterior, pediu lá para um senhor lá fazer a tal da isca tripla, lá que punha sardinha, que amarrava. Alguém sabe o que eu estou falando? Tem um nome isso. Eles pegam um anzol triplo, né? E amarram uma sardinha e tal. E ele combinou lá, e o cara fez e tal. Ele falou, amanhã eu vou pescar lá nas pedras. Eu falei, tá bom. Então ele foi bem cedinho, estava lá pescando e jogava, estava com 3 varas. Tchum, 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 tchum. Quando foi perto do meio-dia, minha mãe falou assim, escuta, vai lá, chama teu pai, fala que o almoço está pronto para ele vir almoçar. Eu falei assim, tá bom. Eu falei, tá louco, eu tenho que ir lá nas pedras, era longe. Aí fui lá nas pedras, cheguei, ô pai, estava lá em cima da rua assim, perto, alguém conhece a biquinha lá de São Vicente? Sim ou não? A biquinha onde tem os doces lá tal. Bom, então tá bom. Aí eu cheguei lá na rua, fiz assim, ô pai, ele estava nas pedras lá embaixo, mamãe está chamando que o almoço está pronto. Eu falei, ô, que bom, tal, eu já vou. Aí eu estou ali esperando, o já vou dele, nada, porque ele não tinha pego nada. Desde de manhã estava lá, tinha preparado tudo e tal. Aí eu estou esperando. O Mário que gosta de pegar peixe, né, mano? Mário aí, o Ferreira lá. Aí eu falei assim, eu vou ajudar você a recolher essas varas para a gente ir embora, tá? Falou, tá bom, aí, pega a vara aí. Aí desci lá nas pedras, tal, peguei a varinha. Eu fiz assim, eu peguei. Ele estava a uma distância de mim, assim, falou, pegou o quê? Eu falei, tem um peixe aqui. Ele falou assim, vai. Aí eu enrolei mais e vi que estava. Falei, tem um peixe aqui. Ele não acreditou muito, eu comecei, a vara ficou envergada assim, né? A hora que ele viu mesmo que era o peixe, ele, daqui esse negócio, porque pulou. Era um peixe espada grande assim, irmãos. Você imagina, daqui esse negócio aqui, menina. Sai todo feliz. Aí quando chegou perto, o peixe espada debateu lá e caiu e foi embora de novo para a água. Ele não conseguiu levar para casa o peixe espada. Era grande, era bonito assim. Eles falam que é marlin, né? Aquele que tem um bicão. E você vê, as pessoas investem em coisas que eles entendem que tem algum prazer transitório. Essa mulher estava investindo em alguma coisa que ela acreditava que era eterno. E ela não errou. Ela não errou. Enquanto os que estavam ao redor estavam fazendo menosprezo pelo investimento dela. E ainda vou repetir, segundo alguns que falam lá que Judas queria aquele dinheiro para roubar. Então, muitas vezes você é criticado, por exemplo, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje ele falou que está com 34 anos aí. Eu era criticado por familiares, por trazer meus filhos na igreja. Você vai falar, que é isso, você é filho de pastor. Muita gente criticava. Dizia assim, nossa, você não sai da igreja com seus filhos? E ainda a minha esposa não para de replicar o que eu também acredito. Meu maior prazer é vê-los na igreja, cultuando e servindo ao Senhor. Então isso foi um investimento. A gente investiu nesse propósito. E eles não vêm obrigados, porque eles são maiores de idade. Olha lá, ela está ali porque ela quer, ninguém obriga ela a estar aqui.
mas ela vem com alegria. A mãe dela fez a mesma coisa com ela. Então é um investimento. Por isso que eu fiquei tão feliz em ver aquele monte de criança aqui. Porque você está inserindo no coração delas a relação com o Criador. Elas estão aprendendo a reconhecer que existe um Deus, porque o homem por si, ele acha que ele é sozinho, que ele toma os seus próprios caminhos. Mas eu estou procurando, desde a semana passada, o tal do El Ninho que falaram que ia acabar com São Paulo essa semana. Alguém viu essa notícia? Cadê o El Ninho que ia acabar com São Paulo? Mas vai chegar, hein? Bom, eu só quis dizer para você, isso eles fazem, toda a ciência, eles usam satélites, boias oceânicas, medidores, temperaturas, e toda a ciência não consegue, muitas vezes, chegar a um denominador de algo que Jesus fez assim, basta, chega. Ele manda no tempo. Então, eles fazem previsões, porque eles não são os donos do tempo. E eu não estou desprezando a ciência, viu? Eu já disse, olha, irmãos, quando eu falo aqui sobre estética e beleza, não pense que eu quero que você seja um bagulhão. Não, se cuida. Eu só estou tentando dizer que a nossa geração é uma geração que tem dado muito cuidado para o corpo e quase nenhum cuidado para a alma e o espírito. É só isso. Mas se você... o pastor falou que é para ser um bagulhão. Aí, ó, você está mentindo, viu? Não sou eu, não. Eu gosto é que você se cuide. Tá bom? Tem que deixar claro aqui, né? Então eu vou falar. Agora eu vou falar. Irmãos, essa minha nora, ela é esteticista. E aos sábados ela faz aquele laser, né? E eu tenho essas manchas aqui, que são manchas que são de europeus, de pessoas descendentes, né? Que fala, hã? Sei lá. Mas o laser que elas têm lá, tira esse negócio. E ela falou assim, ô sogro, você não quer tirar isso? Eu falei assim, fico mais novo? Fica, então vamos tirar, né? Você está vendo, né? O negócio está ficando esquisito. Aí ela passa um creminho, passa um gel aqui assim. Só que aí vem a parte pesada. É o laser, dá choque. Aí eu estava lá ontem eu passei o dia na igreja, saí correndo, fui até lá, voltei. Aí eu brinquei com ela, eu falei assim, eu estou aqui pensando, você está me dando esses choques, eu estou pensando nos pastores que ficavam presos lá na cortina de ferro, levava choque o dia inteiro. Eu falei, que isso, sogro? Eu falei, você está judiando de mim aqui, eu estou levando choque para todo lado aqui. Aí eu falei, eu vou falar isso lá na igreja. Ela falou, não, agora que ela brincou, agora eu falei. Você viu? Eu comparei com os irmãos que eram perseguidos e ficavam torturados. Mas depois ela me deu um bombom, um brigadeiro de verde e amarelo, resolveu tudo. Eu quase chorei, eu precisava, minha mulher estar lá para segurar minha mão para não chorar. É brincadeira, irmãos, viu? Ai, meu Deus, mas eu brinquei com ela, eu falei, ela fez, que é isso, sogro? Eu falei, eu estou lembrando dos pastores que ficavam presos lá levando choque. Ai, meu Deus. Então, se você pensa que eu estou tentando descredenciar toda a ciência, não estou. Eu só estou tentando mostrar que é uma sociedade muito preocupada com a parte estética, né? E muito pouco preocupada com os valores que ela leva dentro de si. Porque valores são coisas que muitas vezes a multidão vai recriminar você. Mas se você os tem e tem convicção deles, você vai permanecer neles. É isso que é mais gostoso. Então não é porque aquele pessoal estava torrando a paciência dela que ela não fez o que tinha que fazer. Ela foi lá e fez, e fica registrado para a eternidade o que ela fez naquela data. E aí você fala assim, mas qual é o valor de ficar registrado para a eternidade? Olha, eu não consigo lhe explicar, porque nós não chegamos lá. Mas quando a gente chegar lá, você vai ver como vai ser importante ter ficado registrado para a eternidade, que naquele dia, naquela hora, ela quis dizer que ele era o mais importante da vida dela, e que ela era grata. De alguma forma vai haver um memorial, porque Jesus fala sobre isso.
Então, numa sociedade que não se importa com Deus, a maior parte não se importa com Deus. Uma das coisas que mais acontece na virada do ano é essa. Me ajudem na frase. Tendo saúde e não sei o que, o resto a gente alcança. Como é que é a frase que falam aí? É o que mais passa na virada do ano. Você não vê ninguém falando, ninguém, da esperança em Deus. É raro alguém que fala que ele está esperando em Deus, espera na força do poderoso e que ele confia. É raro você ver isso. Você vê as pessoas falando que elas conseguem, elas conquistam. Então, também não é errado conquistar as coisas nessa vida. Não tem nenhum erro em conquistar. Ou seja, nós fomos colocados assim com poder e com autoridade para conquistar. O errado é acreditar que essa vida fica só aqui. E não investir agora para o eterno. E se você parar para refletir sobre a parábola dos talentos. Parábola o que é? Me ajudem aí, conta para quem está do lado. Fala assim, parábola é uma historinha. Fala aí para quem está do lado, parábola é uma historinha. Humana, mas tem um sentido espiritual. Então Jesus fala sobre os talentos. Que a um é dado 1, a outro 2 e a outro 5. E o que tem 5 multiplica. E o que tem 2 multiplica. E o que tem 1, enterra. Jesus deixa bem claro que não agrada a Deus enterrar o talento, mas que nós multipliquemos. Então, ou seja, é da natureza do ser humano se esforçar e multiplicar. Só que não apenas para coisas transitórias, coisas passageiras, coisas que não têm fundos eternos. Por isso, hoje, eu não sei se sua família às vezes goza de você porque você vem na igreja no domingo, eu não sei. Ou se seu amigo fala, eu estava na balada lá. Você tem a certeza que esse amigo seu que estava na balada, ele vai precisar de Jesus no momento aí, ele não vai saber como vai precisar de você. Você tem a certeza, viu? Você não tem a dúvida disso. Que ele em algum momento vai pedir para você que ele julga que é bobo, que está na igreja buscando a presença de Deus, em algum momento ele vai falar, escuta, eu estou precisando aí de Deus aí. E você vai ser o canal para abençoar a vida dele. Porque a palavra de Deus diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai, porque Ele está perto. Ou seja, eu e você devemos ter essa comunhão para o presente e para o futuro. Porque quando eu tenho esta comunhão para o presente e também para o futuro, eu não perdi nada. Mas Jesus falou, aquele que espera em Deus, somente nessa vida, é o mais miserável dos homens. Ou seja, ele não quer reconhecer quem Deus é. E às vezes eu paro para refletir a respeito de quem Ele é, eu não consigo chegar a uma compreensão do tamanho, da grandeza, da profundidade, da autoridade. Às vezes eu fico pensando, eu fico tentando imaginar. Por exemplo, hoje todos nós temos celular, né? É gostoso, você fala lá com o Japão, fala lá com a Inglaterra. Todo mundo estava vendo o jogo de futebol ontem, que estava lá, ou então o do México, ou então do Canadá. Olha, chegou até em casa. E a discussão, sabe qual era entre as televisões? Eu vi. A maior emissora do país estava discutindo. Quem assiste pela internet, grita gol atrasado. Quem viu isso aí? E eles estavam dando lá no Rio de Janeiro o receptor de televisão aberta para a pessoa não gritar gol atrasado. Olha, muito importante. Veja só, se o seu vizinho grita gol e você grita gol depois, significa que você chegou atrasado. Então a discussão era essa. Se você assistir pela internet, você vai estar uns 10 segundos atrasado. Então eu vi um camarada fazendo o teste, já que é para fazer teste, ele fez o teste SBT, Globo, internet, mas não sei o que lá. E aí ele mostrou cada um, realmente o da internet é um pouco mais atrasado mesmo, e mostrou as duas TV abertas de São Paulo. E a Globo chega 3 segundos atrasado do SBT.
Aí você fala, por quê? Porque a geração dela é no Rio de Janeiro. Então, vai para lá, gera, vem para cá, para depois, ela chega a 3 segundos. Ele mostrou nas telas lá, e o SBT, e ele não era nem do SBT, nem da Globo, era uma pessoa qualquer fazendo o teste. Então, se fosse para assistir, tinha que ser SBT, né? Nós aqui de São Paulo e quem é do Rio, a Globo. Porque assim todo mundo gritava gol junto. Gol! Olha as coisas que são importantes mesmo, né? Quer dizer que aquele que está lá no escritorinho dele, lá ouvindo, trabalhando e ouvindo lá o jogo, e ele gritou 10 segundos depois, ele é inferior ao que gritou 10 segundos antes. Olha onde a gente cai no mundo moderno. Você está entendendo? Olha onde a gente vai parar no mundo moderno. A gente vai entrar numa neura de quem gritou gol primeiro. E eu chamei o Júnior hoje, falei, Júnior, vem cá. Você estava assistindo a SBT aqui, só para brincadeira, viu, irmãos? E eu estava assistindo lá atrás no computador, com a TV aberta do computador, e eu tinha 1 segundo de vantagem. Quando eu gritava gol, vocês ainda não gritaram lá embaixo. Olha, teve graça, né? Aí ele falou assim, e aí, pastor, qual é o problema? Eu falei, nenhum, é só para brincar só. É porque ele gosta de tecnologia, eu também. É só por isso. É que as coisas de quem gosta de tecnologia não dá graça, né? É só para quem gosta de tecnologia. Mas então, ou seja, o processador daqui era um pouquinho, mas era a TV aberta, viu? Era um pouquinho, olha, os que gritaram gol aqui, eu gritei primeiro. Amados irmãos, essas coisas são tão pequenas, mas as pessoas valorizam tanto. São coisas que a gente pode até ter conhecimento, porque é interessante para a ciência, é interessante para a tecnologia, mas não é interessante para conduzir as nossas vidas. Nós precisamos deixar conduzir as nossas vidas pelos valores que nos permeiam a bondade, o amor, a fidelidade. As pessoas falam sobre santidade, e em geral, por favor, preste atenção no que eu vou dizer. Em geral, as pessoas dizem que santidade é aquela pessoa que faz, sabe lá se dá o quê? É o santo. E aí ele fala, porque eu sou de oração. Aí a pessoa fala, então esse aí é santo dos santos. Mas ela deve no mercadinho, ela deve para o cunhado, ela deve para todo mundo, ela deve para o governo, ela deve para quem, para Deus do mundo. Quando ela pode, ela faz errado. Aonde está a santidade nisso? Alguém pode me explicar? Não tem. A santidade, ela é um conjunto de valores que acompanham a vida de quem ama a Deus. Ser santo significa ser separado daquelas coisas que são ruins. Quantos estão entendendo? Digam amém. Não é ele botou um terno, está com o tal do negócio aqui, o outro ali, agora ele é santo. Não. Santo é quanto mais eu vou vivendo e mais me afasto das coisas que causam transtornos sociais e para com o semelhante, para com Deus. Quanto mais eu vou fazendo o que é certo, eu posso dizer, sim, eu estou caminhando para a santidade. Ah, pastor, agora você pegou pesado aí. Olha, eu não peguei pesado nada, é o que a Bíblia diz. Então, se alguém ensinou para você que ser santo é uma roupa, uma comida, um estilo, ou uma aparência, ou um layout, você também está enganado junto com essa pessoa. Santidade é um proceder de vida, é aquilo que você vai dormir e levanta ponderando e vivendo em cima daquilo, segundo os ensinamentos do nosso Senhor. Então, quanto mais você se chega a esses ensinamentos, mais santo você se torna. E é tão gostoso a gente ir se chegando perto do nosso Senhor em atitudes, pensamentos e sentimentos. É tão gostoso. A gente vai aprendendo dele coisas que também fazem bem para nós e para as pessoas que nos cercam. Por isso, aquela mulher foi criticada quando ela estava fazendo algo muito extraordinário para a eternidade. E por um valor que de fato era real, humano. Era algo de muito valor, o que alguém achava que ela estava desperdiçando. Mas tenha certeza, ela não desperdiçou. Cada gota, quem é bom, cada gota, como é que faz? Litro, ml, né? E depois, cada décimo de ml, cada centésimo de ml,
do que estava sendo ali colocado. Lá no céu, o Todo-Poderoso, os anjos estavam falando, foi dedicado ao Salvador. Foi dedicado a um momento especial de unção. E então, enquanto os outros olhavam e tinham para ela uma pessoa qualquer, o céu via ela como alguém muito especial. E é assim que acontece conosco, irmãos, quando a gente faz algo que as pessoas no trabalho falam, esse é um bobão. No céu, os anjos, os arcanjos, estão ali todos festejando, dizendo, ele está honrando o Deus ao qual ele serve. Existe sim uma multidão que nos cerca, ela é invisível em geral, mas ela torce por nós, no sentido de querer que nós o façamos. Ela deseja, os anjos, eles querem, e quando Deus os envia, eles nos auxiliam para fazer. Porque muita gente manda o anjo, né? Fala, ô anjo, vem cá, fica na porta aqui. O cara é poderoso, esse aí é... Mas a Bíblia diz que quem manda nos anjos não somos nós, é Deus. Vocês já devem ter visto um monte de ser humano mandando nos anjos, né? Tem até um hino. Põe lá na porta do altar, mas é Deus, né? Que o cara fala, mas ele está pedindo para Deus. Esse hino não dá certo, está certo esse hino. Mas tem um outro hino aí que o cara manda o anjo para lá, tem o anjo para cá. Bom, eu confundi agora. Quem manda nos anjos é Deus. Ele é quem tem a autoridade de enviar, ou de reter, ou de abençoar. Você quer que anjos trabalhem ao seu favor? Claro, pastor! Então você vai pedir para quem? Para o dono da empresa? Para o seu amigo? Para sua mãe? Para o seu pai? Ou para quem manda nos anjos? Eu já pedi, sabia? Eu quebrando o concreto, falava, ô Senhor, dá uma força aí, manda um anjo ajudar aqui que o negócio está pesado. Dá uma amolecida nesse concreto aqui que o negócio está feio aqui. Os braços já não aguentavam mais quebrar lá. E não é que deu certo mesmo, o concreto foi ficando mais molinho e tal. Na verdade foi Deus que foi me capacitando, né? Mas é assim, a gente pede e Ele ajuda. De alguma forma Ele nos fortalece. Ou então daqui a pouco você olha no lado e fala assim, trouxeram uma furadeira daquelas de... Aleluia! Aí você fala, foi um anjo? Foi. Pode não ter sido um anjo que voa, foi um anjo de carne. Uma pessoa que foi usada com a função de anjo e quebra lá o concreto. Amados irmãos, eu não sei se você observou, mas a nossa meditação é em função de amar a Deus e ter valor para com Ele, valor próprio. Não pelo que os outros acham. Porque se você depender do que a multidão acha, você nunca faz nada. Nunca. Eu sempre tenho na minha mente isso. Uma vez um pastor contou essa historinha e eu gostei. Ele falou, olha, a história do menino, do burro e do velhinho é muito interessante. O menino, o burro e o velhinho foram para fazer uma viagem e andando, eles começaram a caminhada, os três com os pés, os dois com os pés no chão e o burrinho com as patinhas no chão. Na primeira cidade, alguém disse assim, nossa, que menino, não sei o que lá, um velhinho aí andando, põe em cima do burro. Aí os dois olharam e falaram, é verdade, eu vou subir em cima do burro. Aí vai subir em cima do burro. Caminhando, chega no próximo vilarejo, o pessoal olha e diz assim, mas que velho sem vergonha. Ele em cima do burro, o menininho lá no chão. Aí o velho desce, põe o menininho em cima do burro. E na outra cidade questiona, os dois sobem em cima do burro. Aí chega na outra cidade e fala, nossa, esses dois em cima do burro, está judiando do burro. Eles descem de novo do burro. Ou seja, se você for pelo que as pessoas pensam, pelo que elas acham, você nunca chega a lugar nenhum. Porque cada um vai querer saber mais do que o outro a seu respeito. Mas se você tiver as convicções voltadas para a palavra de Deus e por aquilo que você acredita, você vai ser semelhante a essa mulher que não vai se importar com o que falaram. E cada vez mais diz que ela ali intensamente agradecia ao Senhor que lhe deu vida.
E se você que está aqui conosco ainda não experimentou Jesus dessa forma, você precisa experimentá-lo como alguém que te dá a vida. Jesus não é uma religião. Nós não estamos aqui anunciando uma religião ou uma igreja melhor. Nós estamos aqui anunciando o autor da vida. Aquele que veio à terra para nos reconciliar com o autor de todas as coisas, o Pai. Então essa relação de filhos e pais, Jesus abriu para nós, e você não pode perder a chance de orar e dizer Pai. Por isso que quando os discípulos perguntaram para Jesus, ensina-nos a orar, a primeira fala de Jesus é, repita comigo, 1, 2, 3, Pai nosso. Você vê que ele não fala de forma individual, mas coletiva, porque muitos ainda acham que Deus é só dele, só ele tem Deus. Não funciona assim também. Esse é um pai de muitos filhos. E ele consegue interagir de forma individualmente com cada um de nós. Tem experiências com ele. Alguém fala assim, quando o cara fica mais velho, ele levanta 2, 3 vezes para ir no banheiro à noite, né? Eu nem vou perguntar aqui para os irmãos se é assim ou não, né? Porque senão eu falo, pastor, que é isso? Vai revelar minha natureza aí. Mas, outro dia um irmão estava falando para mim, ó, a gente fica mais velho, levanta de madrugada para fazer xixi, eu já aproveito para orar. Aí alguém vai falar assim, ai, que é isso? Deus não ouve oração de xixi não, viu? Porque alguém ainda vai falar assim, você levantou para fazer xixi, não foi para orar, porque você tem que levantar, os bons é assim, eles têm um nhonhonhon para dizer. Mas Deus recebe a oração do xixi sim, viu? Você vai lá, faz o xixizinho, volta, fala assim, bom, eu estou acordado aqui, eu vou falar com o meu Senhor, agora está todo mundo dormindo aqui, dá para eu ter um tempo gostoso com Ele. E aí você não precisa falar, pode ter falado do xixi, falar, Senhor, dá uma facilitada aí, para dar saúde, né, para isso aí não começar a ficar pior não. Tá? Você pode falar assim, porque Jesus nos dá a saúde, pode orar pela saúde masculina. Você está achando que eu estou brincando? Não estou não, estou falando sério. Ora pela saúde sua, masculina. Você como homem, porque diz que vai... Como eu ainda não cheguei muito lá na frente, eu não sei como é que é. Mas já estou perto aqui do negócio, não está muito... né? Então, vocês querem saber? Vou revelar, eu levanto para fazer xixi à noite. Então, irmãos, não toda noite, né? Mas levanto. Então... a gente vai, fala com o pai e diz, pai, aí então você tem acesso a ele, de uma forma íntima. Você pode abrir o coração ali naquele momento. Você pode dizer para ele que você está triste, ou que você está alegre, que você está desesperadamente necessitando de um socorro. E não são poucas as vezes que quando uma pessoa está orando, no mesmo instante Deus está provendo a solução. Não são poucas as vezes, irmãos, que enquanto alguém está orando com o coração contrito, está aparecendo o cordeiro que apareceu lá para Abraão. Não são poucas as vezes, às vezes demora um pouco mais, mas em geral, enquanto você começa a orar, começa a acontecer. A fé é a certeza das coisas. Você está ali falando com o Pai na esperança da provisão, e Ele está provendo algo especial para você. No outro dia, quando você achava que aquilo ia ser virar de ponta cabeça, você acorda e fala, mas o que aconteceu? Está tudo certo. Aí pode ter sido o anjo que ele enviou para fazer a provisão. Pode ter sido o anjo de carne, ou pode ter sido o anjo. Pode ter sido qualquer forma, ou ele moveu o coração de alguém de uma forma diferente. O fato é que ele responde à oração e à intimidade daqueles que o buscam. Eu já ouvi gente falar que quando o cara está tomando banho, ou está ali, Deus não ouve a oração porque ele está pelado. Irmãos, gente, difícil, né? Parece que Deus não nos conhece. Ainda substância informe, como diz o texto. Ele nos conhece com roupa ou sem roupa. Como ter vergonha daquele que nos fez? Se Ele que fez cada detalhe do que somos, como ter vergonha dEle? Então você pode orar assim quando você estiver tomando banho, Ele ouve. Você pode orar em circunstâncias calmas ou em momentos de tribulação, que foi o que aconteceu naquele barquinho. Eles
não sabiam, mas eles foram até Jesus e falavam: o senhor não sabe que nós vamos perecer? O senhor está calmo demais, o senhor não se importa que a gente vai afundar? Muitas vezes a gente fala isso para Deus, e eu reconheço que até eu às vezes já falei isso para Deus: o senhor não está vendo que o negócio vai afundar aí? E daqui um pouco, quando Ele mostra a solução, eu falo: Senhor, me perdoa pela incredulidade, que eu achei que... Eu não sei qual é a situação em que você muitas vezes tem chegado no limite, ou a situação que você não vê saída, mas isso é para mim e para você, porque Ele tem saída para qualquer circunstância. Jesus e o Pai não são limitados segundo a nossa visão, mas a Bíblia mostra para mim e para você que mais do que pedimos ou que pensamos, ou não passou no coração humano as coisas que Deus tem para os seus. Ou seja, a gente não consegue compreender tamanha grandeza daquilo que está reservado para mim e para você. Por isso a atitude daquela mulher era a preparação para estar pronta para receber essas coisas. Ela estava se preparando de todo o coração, de todo o amor, de toda a gratidão. E os do lado, podia vender esse negócio aí, ia dar para os pobres. Que nada, eles queriam meter a mão na bolsa. É o que está lá. Isso aí é transitório. Eu tenho o poder de te dar? Tenho. Mas isso aí é transitório. Vamos focar no que importa. As demais coisas serão acrescentadas para você. Os seus sonhos, desejos. Mas foca no que importa. Então você que está aqui comigo hoje, puxa, como eu gostaria que você entendesse que Jesus é mais do que uma religião, é mais do que um barato de pessoas reunidas num lugar. Jesus é vida, é aquele que nos propõe não somente para o presente, mas para a eternidade, um relacionamento de intimidade como filhos de um Pai eterno. Por favor, feche os teus olhos por um instante. A pergunta é: você tem valorizado isso? Ou você tem visto Jesus como uma religião, uma placa de uma igreja, ou um lugar agradável? Você tem valorizado mesmo o sacrifício e todo o plano que Deus fez para reconciliar-nos com Ele e poder nos chamar de filho? Ou você tem levado isso apenas como, sei lá? Porque se você tem feito sei lá, hoje é o momento, agora é a hora de você tomar a decisão de começar a olhar para Ele como o Senhor, o Criador, o Pai eterno, que tem reunido para a sua eternidade filhos, e a decisão é tomada enquanto se respira, porque depois que deixou de respirar, as decisões não se existem mais, elas já foram seladas. E eu quero convidar você a fazer essa reflexão, para colocar na sua mente, no seu coração, um caminho a ser seguido. Hoje eu decido. Foi assim que Zaqueu fez. Hoje eu decido amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje eu decido que eu quero que essa relação seja sempre intensa. O que o pastor falou eu ainda não senti, não vi, mas Deus, se aquilo que o pastor está falando for verdade, que nesta semana eu possa ter uma experiência viva contigo. Eu quero te conhecer desta maneira com que esse pastor está falando. Eu quero experimentar essa relação de intimidade contigo. Eu tenho certeza que se você está tomando essa decisão, o Espírito de Deus está falando com o Pai por você. E essa semana vai ser uma semana boa, você vai ter esse tempo. Deus vai se manifestar a você. De alguma forma você vai ter experiências com Ele. Ele não rejeita um coração contrito, um coração voltado para a presença dEle. E você que já reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, é o momento de você ir agradecendo e dizendo: Senhor, eu já faço isso, e eu sou muito grato pela vida que há em Ti, e eu quero aumentar esse nível de relação contigo. Eu tenho andado no nível um pouco baixo, mas eu vou na caminhada melhorar essa relação. Eu vou conseguir chegar no tempo de andar sobre as águas se for necessário, mas eu quero crescer nessa relação de intimidade contigo. Fala isso para Deus, fala isso, diz: eu quero mais de Ti, eu preciso mais de Ti.
E você que nunca convidou Jesus para entrar no seu coração, é o momento de você fazer agora. Dizer, eu quero iniciar a caminhada com Jesus. Jesus, vem morar no meu coração. Vem mudar a história da minha vida. Vem fazer parte de mim, porque eu quero fazer parte de Ti. Você pode fazer isso em casa, pode fazer isso aqui, aonde você estiver, você pode dizer, eu quero que Jesus entre na minha vida agora, entre na minha história e mude o curso das coisas. Eu quero viver o novo de Deus. Por isso, escreve o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados. Se você está aqui, está orando desse jeito e quer receber a oração, vem aqui que eu quero orar com você, para você iniciar essa caminhada com Jesus, dizendo, eu quero que Jesus entre na minha história, eu quero que Ele mude a minha vida. Se você desejar vir aqui à frente, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Ninguém é forçado para fazer isso, mas se você vai fazer, faça. É gostoso manifestar diante dos homens o desejo de falar, Jesus, eu te quero, eu quero que o Senhor venha entrar na minha história. Você continue orando com a cabeça baixa. Já tem uma vida que veio aqui. Fica aqui na frente mesmo, por favor. Pode ficar aqui. Eu vou orar com você já. Eu quero só saber se tem mais alguém que quer receber essa oração. Se você quer convidar Jesus para entrar na sua vida, fale com Ele agora e vem aqui à frente que eu quero orar por você. Nós já temos uma pessoa que publicamente resolveu dizer, eu quero Jesus. Isso é tão especial. A gente não vê com os olhos físicos, mas no mundo espiritual está tendo uma revolução entre anjos, arcanjos, querubins, dizendo, há um ser que está declarando que ele quer fazer parte de ser filho. Nós vamos orar para isso. Você está aceitando Jesus? Está reconciliado? Então, ora comigo assim, Jesus. Eu tenho andado. Eu canto uma música comigo e com o Pai, e com o Filho, e com o Espírito Santo sempre. Nos momentos alegres, nos momentos difíceis. Eu canto assim, ó. Serei fiel, dá um poema. Serei fiel, precioso Jesus. Serei fiel. Eu canto isso. É um posicionamento diante das circunstâncias dos dia a dia, de quem fala daqui, de quem fala de lá. E eu continuo. Serei fiel, precioso Jesus. Serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus. Serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Cada dia em
Essa é uma declaração minha. E eu agradeço a Deus porque você declarou também comigo. Gostoso, viu? Não permita com que as vozes paralelas te afastem dessa comunhão, irmãos. Vocês observaram o que está escrito na Bíblia, que aquelas pessoas estavam tentando tirar aquela mulher do centro da presença de Deus. Que não seja você, que não seja eu, que nada nos afaste dessa comunhão. Então ajuda aí, fala para quem está do seu lado aí, faz isso aí, faz aquele exercício. Fica firme. Fica firme. Fica firme. Amém. Glória a Deus.